Pegue suas Bíblias, irmãos. Abram suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 20. Vamos aguardar até que todos achem a leitura, para que façamos todos juntos a leitura do texto. Hoje pretendo ser breve na nossa reflexão, até porque hoje nós estamos tendo aqui um culto, também um culto de louvor a Deus, mas também um culto onde os nossos corações estão voltados aos nossos irmãos ali da Venezuela, pedindo a Deus que leve conforto, pedindo a Deus que leve esperança, pedindo a Deus que leve ânimo, e vigor aos irmãos que sofreram com aquela forte tragédia, e muitas vidas perdidas, muitas famílias desoladas. Então a nossa oração, o nosso coração está voltado aos nossos irmãos. Por isso que nosso irmão Eve, muito inspirado por Deus, quis proporcionar hoje um culto com mais louvor, com mais adoração, para que o Espírito Santo conforte, E eu sei para os irmãos que estão distantes, a dor também tem uma intensidade maior, porque de uma certa forma a distância também gera uma sensação de impotência, O fato de não poder estar presente para, de uma certa forma, ajudá-los. Então, as nossas orações continuarão voltadas aos nossos irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, o texto diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Somente este versículo é o texto base da nossa reflexão na manhã de hoje, e nós vamos aqui nos ater a 3 elementos que aparecem nesse texto, e a nossa reflexão na manhã de hoje, me policiei bastante para não falar à noite. Na manhã de hoje, tem como base esses 3 elementos: porta, voz e ceia, ou porta, voz e banquete. São 3 elementos que aparecem nesse texto e que chamaram a nossa atenção para refletirmos acerca deles nesta manhã. E aqui Cristo está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei. Mas ele estará onde? À porta. Ele está à porta. Se alguém estar à sua porta e está batendo a sua porta, lógico, significa que essa pessoa, ela não está no interior do ambiente. Ela não se encontra no interior do ambiente. Ela se encontra por trás da porta. É uma pessoa que pretende interagir contigo, é uma pessoa que pretende interagir com você, mas no momento, neste exato momento em que ela bate a porta, ela está
do outro lado. E pelo fato dela estar do outro lado da porta, mesmo querendo interagir com você, mesmo demonstrando interesse em comungar com você, mesmo demonstrando interesse em ter uma relação com você, ela se encontra do outro lado da porta. Então, qual a representatividade dessa porta entre você e essa pessoa que pretende interagir com você? Qual a representatividade dessa porta aqui entre você e esta pessoa que pretende adentrar ao ambiente, que pretende se relacionar com você, que pretende se aproximar de você, porém existe uma... Acabamos de falar, irmãos. Eu quero que vocês participem para se manter acordado. Existe uma porta. E qual a representatividade então desta porta? O que essa porta está causando aqui? Valendo a coxa do frango que terá no almoço mais tarde. O que essa porta está representando aqui? Uma separação. Uma separação. Uma divisão. Uma barreira. É a representatividade dessa porta. Ele está à porta. E ele bate a porta. E se ele está à porta, e se ele bate a porta, ele pretende adentrar o ambiente. Ele tem interesse em uma aproximação. Porém, existe uma porta. E essa porta é o empecilho. Esta porta, ela é a barreira. E aí é interessante porque Isaías capítulo 59, versículo 2, o texto vai dizer que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, e isso o profeta falando, se dirigindo ao povo de Israel, as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Então nós percebemos que ao longo da história, desta busca de Deus em relacionar-se com o seu povo, sempre existiram empecilhos no caminho que serviram de barreira, que serviram de divisão. Muitas das vezes eu escuto a voz, muitas das vezes eu ouço essa voz, muitas das vezes eu percebo esta voz, eu entendo que esta voz está buscando uma aproximação comigo. Muitas das vezes eu percebo que esta voz, ela me chama porque ela está buscando uma aproximação comigo. Ela quer interagir, ela quer se relacionar, ela quer andar ao meu lado. Essa voz de Deus, ela quer estar próxima de mim. Mas muitas das vezes existem portas, existem barreiras, muitas das vezes existem empecilhos. E aí cabe a nós, a decisão sempre cabe a nós, porque Ele não vai arrombar a porta, Ele não vai ligar na Carvalho Chaveiro solicitando um serviço de abertura dessa porta, né? Não vai chamar o Hugo. Ele vai esperar a sua decisão. Ele vai esperar a sua decisão em permitir, em que Ele se aproxime, em que Ele interaja contigo, em que Ele se relacione contigo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que aquele que se aproxima de Deus, é necessário, tem como princípio básico, é necessário, é exigido daquele que se aproxima de Deus que creia que Ele existe.
Então, para que haja esta aproximação, esse relacionamento, esse encontro com Deus, ele depende também da minha fé. E aí muitas das vezes, quando não é a iniquidade fazendo divisão, quando não é a iniquidade fazendo separação, muitas das vezes é a falta de fé, muitas das vezes é a falta de confiança, muitas das vezes é a falta de acreditar. Eu permito que a minha fé, em certo momento da minha trajetória, ela seja abalada. Eu permito que muitas das vezes a minha fé, na minha caminhada, ela seja comprometida. Então a fé, ou melhor, a falta de fé, muitas das vezes também pode ser essa porta, que está dividindo, que está separando a minha relação e o meu relacionamento entre mim e Deus. E se você percebe que existe uma porta, se você percebe que existe uma barreira, você ouve a voz. Você ouve a voz desse Deus. Você ainda tem a sensibilidade de perceber que a voz deste Deus te chama, buscando aproximação, buscando relacionamento, mas existe uma porta. E você sabe qual é essa porta, você sabe qual que é essa barreira, você sabe qual é essa separação. Cabe a você tirar essa separação, tirar essa barreira, tirar este empecilho, para que ele possa adentrar o ambiente. O segundo elemento que aparece nesse texto é a voz. E nós sabemos que essa voz aqui é a voz de Deus. Ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, essa voz é a voz de Cristo. E é interessante porque essa apresentação de Deus, essa representação de Deus na Bíblia como uma voz, ela chama a nossa atenção porque desde o Éden, Deus ele se relaciona com o seu povo, ele busca se relacionar com o homem de uma forma que o homem tenha familiaridade com a sua voz. E a Bíblia vai dizer, no livro de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 8, 6, 8, por aí, que na viração do dia, Deus costumava visitar o jardim. E ele chamava Adão e chamava Eva. E Adão e Eva ouviam a voz de Deus lhe chamar. E o texto vai dizer que isso era na viração do dia. Ou seja, nós entendemos aqui no texto que esse relacionamento, essa aproximação, esse convívio com Deus se dava de forma cotidiana. Olha que coisa linda, né? Havia ali um relacionamento com Deus de forma cotidiana. Todos os dias, Adão e Eva conversavam com Deus. E como que eles percebiam o momento em que Deus chegava até o jardim para interagir com eles? Por meio da voz. Vou perguntar de novo. Por meio da voz. Eles percebiam a aproximação de Deus por meio da voz. Havia uma familiaridade. E é interessante porque isso, irmãos, isso tem uma conotação de intimidade, de familiarização. Isso tem uma conotação de intimidade, de um relacionamento saudável. Por quê? Porque eu percebo, eu noto a aproximação do outro, a chegada do outro pela voz. Opa, fulano chegou, né? É como se a dona Eugênia chegasse na casa da Paula, né? E aí a Paula estivesse lá no fundo, né? Lá no último cômodo da casa,
mas ao ouvir a voz da dona Eugênia, ela dissesse: minha mãe chegou, minha mãe chegou. Se percebe a presença do outro pela voz. Olha que coisa bela, olha que coisa linda, né? Era assim que viviam Adão e Eva no jardim. Deus os visitava na viração do dia, ou seja, cotidianamente, e eles percebiam a chegada de Deus ao ouvir a sua voz. Mas que pena que isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo porque o homem foi perdendo essa percepção. O homem foi perdendo essa percepção, essa familiarização, essa relação com Deus, a ponto de, em certos momentos da história, a voz de Deus ser algo desconhecido para o homem. E aí nós vamos lembrar aqui de uma passagem de Samuel, onde Samuel, os irmãos conhecem a história de Samuel, aprenderam ali a história de Samuel no ministério infantil, né, desde criança, então conhecem a história de Samuel, e os irmãos lembram dessa passagem que Samuel, ainda pequeno, foi entregue no templo pela sua mãe Ana, e ele foi criado no templo aos pés do sacerdote. Como se chamava o sacerdote? Eli. A Bíblia diz que Samuel estava dormindo, ele ainda era uma criança, não tinha ainda conhecimento algum acerca das coisas de Deus, estava ali no templo para aprender, e Deus chamou a Samuel. E por ser Samuel ainda uma criança, não ter conhecimento, não ter experiência com isso, mas ele escuta a voz de Deus, mas ele se dirige até os aposentos de Eli, e pergunta ao sacerdote: você me chamou? E o sacerdote: não, Samuel, não o chamei, volte a dormir. E Samuel volta a se deitar. E pela segunda vez, Deus chama a Samuel, ele escuta a voz de Deus chamando pelo seu nome. Ele não tinha, e aqui não é uma questão de falta de familiaridade, aqui é porque ele não tinha experiência, era uma criança. Ele se levanta, volta aos aposentos de Eli e pergunta: você me chamou? E Eli, sacerdote do templo do Senhor, não entende, não percebe, fala: não, Samuel, não te chamei, volte a dormir. E o fato se repetiu pela terceira vez, e somente na terceira vez foi que o sacerdote se deu conta de que era a voz do Senhor chamando Samuel. Sabe por que Eli só percebe na terceira vez que era a voz do Senhor chamando Samuel? Porque ele já tinha perdido essa percepção. Porque ele já não tinha mais familiaridade com a voz do Senhor. E era um sacerdote que vivia no templo, irmãos. E muitas das vezes isso pode acontecer conosco. Estarmos na casa do Senhor, estarmos caminhando na casa do Senhor, mas irmos perdendo essa familiaridade, essa percepção da voz do Senhor quando ela nos chama. Que coisa triste o fato de Eli só se dar conta, só perceber que era a voz de Deus falando com Samuel, quando Deus chama Samuel pela terceira vez. Precisou 3 vezes Deus falar para que a sua voz fosse notada. Precisou 3 vezes Deus falar para que a voz dele fosse percebida pelo homem que era sacerdote do templo do Senhor. Mas Deus falou as 3 vezes. E Ele vai falar conosco. Ele tem falado conosco. E muitas das vezes Ele já falou uma, muitas das vezes Ele já falou 2. Se precisar, Ele vai falar a terceira. Mas cabe a você ter a percepção dessa voz. Aprender a escutar esta voz. Aprender a ouvir a voz de Deus, procurar se familiarizar com a voz de Deus, procurar estar atento à voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ela tem falado. E é interessante que quando João Batista, ele começa a pregar acerca da vinda do Messias,
o texto vai se referir a João Batista como voz do que clama no deserto. Percebe como essa simbologia da voz, ela é presente, ela é forte. Voz do que clama no deserto. É como o texto vai se referir a João Batista como quando esse começava a pregar preparar o caminho para a vinda do Messias. Voz do que clama no deserto. Endireitai as veredas do Senhor. E aqui nós entendemos que João Batista, ele era simplesmente o portador. Essa voz não era a voz de João Batista. O texto não está se referindo aqui ao som vocálico que saía pelos lábios de João. O texto está dizendo que ele era um portador. A voz era a voz de Deus. Voz do que clama no deserto. E sabe o que era interessante? Que pessoas saíam para ouvir João Batista no deserto. As pessoas se deslocavam para ouvir João no deserto. Ainda havia percepção. A voz, ela está clamando não aqui, não na cidade, não dentro do templo, não no bairro. A voz está clamando no deserto, e o povo ia para ouvir esta voz. Porque a voz, irmãos, a voz, ela é efetiva. A voz, ela não cessa de clamar, ela não cessa de nos chamar, ela não cessa de nos convidar, ela não cessa de nos buscar. O que nós precisamos é ter percepção. Em João capítulo 10, versículo 3, Jesus, preocupado com isso, percebendo essa falta de percepção, essa falta que isso estava se perdendo, que o seu povo, a sua família, que os seus filhos estavam perdendo essa percepção. Ele vai dizer, usando como exemplo a relação em que o pastor tinha com as ovelhas, ele vai dizer: olha, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o meu povo precisa conhecer a minha voz, porque eu sou o pastor das ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, o meu povo precisa me conhecer, porque eu sou o pastor das ovelhas. É inaceitável, é inadmissível um rebanho que não conheça, que não tenha familiaridade com a voz do seu pastor. Precisamos, e se você tem perdido isso, se você não tem mais escutado, se você não tem mais percebido, se você não tem mais notado a voz do Senhor falando contigo, comece a trabalhar essa questão, comece a trabalhar este lado, comece a trabalhar, buscar mais aproximação, comece a abrir esta porta, tirar esta porta que causa essa separação, que causa a divisão, para que você volte a ter familiaridade, para que você volte a ouvir a voz de Cristo. Mas entendam, é ouvir a voz, tá? Não é ouvir vozes não, ouvir vozes já é um outro problema, tá? Se estiver ouvindo vozes aí já é uma outra questão, nos procure ao final do culto, estaremos orando. É ouvir a voz. Tomar cuidado, né? Ah, pastor, tenho ouvido bastante vozes. Vamos ali, vamos orar pela sua vida. É a voz, tá? É a voz do Senhor. O terceiro elemento que aparece nesse texto: entrarei em sua casa e com ele cearei. E aqui, como ceia, nós temos a ideia de um banquete, irmãos. E aqui, como ceia, nós temos a ideia de um banquete. Eu não sei se vocês conseguem imaginar. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista com o Selton Mello. Para quem não conhece, o Selton Mello é o ator que fez
o Chicó no Alto da Compadecida, né? E aí, se você não assistiu o Alto da Compadecida, aí eu não vou nem esticar a conversa com você, né? Porque aí não tem, né, o que detalhar mais, né? Então, o Chicó, né, Selton Mello é o ator que fez o Chicó em Alto da Compadecida. E aí, eu achei interessante a pergunta, porque a entrevistadora pergunta para o Selton Mello, me tira uma dúvida, né? O quanto de Chicó, ou melhor, o quanto de Selton Mello tem no Chicó? O que tem no Chicó que é peculiar do Selton Mello? E aí ele dá uma risada e ele fala, olha, aquela imaginação fértil do Chicó sou eu todinho, né? Falou, eu sou assim desde criança, né? Eu sempre vivi, né? Eu sempre me permiti, assim, ter o meu mundo imaginário. Então, aquela imaginação fértil do Chicó, sou eu todinho. E eu não sei, isso é bom nós praticarmos, essa coisa do imaginar, assim, do forçar a nossa mente a imaginar, né? A buscar, assim, dimensões, assim, que nós não conhecemos, mas nós tentamos imaginar como ela seja. Vamos exercitar isso. Imagine você em um banquete, em uma mesa, ceando com Deus. Tenta imaginar, fecha os seus olhos e tenta pensar você em uma mesa, em um banquete com Cristo. Porque é isso que Ele está prometendo a partir do momento em que você tirar a porta, as separações, as divisões, as barreiras, aquilo que te impede de ter um relacionamento com Ele, é isso que Ele está prometendo. É isso que Ele está prometendo a partir do momento em que você voltar a ter a percepção de reconhecer, de perceber a voz de Deus quando ela fala contigo. Ele está dizendo que depois dessas etapas, depois da porta aberta ou tirada ou removida, depois de você ouvir e atender ao chamado da sua voz, Ele está dizendo que se sentará contigo em uma mesa e Ele ceará contigo e você com Ele. Contigo, e aí parece de uma certa forma que parece haver uma redundância, né? Porque se Ele vai cear contigo, é lógico que você vai cear com Ele. Mas Ele faz questão de frisar: cearei contigo, cearei com Ele e Ele comigo. E não é redundância. Sabe por quê? Esse banquete não é qualquer banquete. Esse banquete não é qualquer banquete, não é um banquete qualquer. E aí é onde entra a nossa imaginação, é tentarmos imaginar esse banquete, a simbologia desse banquete, a representatividade deste banquete. E eu lembro de uma passagem bíblica onde os assírios haviam cercado Samaria, e Samaria estava em guerra com Israel, e o rei sírio, ele planejava ali diversas formas ali de encurralar o exército de Israel. Só que Deus revelava a Eliseu, e Eliseu contava ao rei de Israel: olha, não vai por tal caminho, porque lá tem uma emboscada assim, assim, assim. E os planos do rei sírio não eram bem sucedidos, porque Deus falava com Eliseu, e Eliseu contava ao rei de Israel. Isso perturbou o rei da Síria. E o rei da Síria: não, tem um espião entre nós. Mas aí falaram para ele: não, meu senhor, é porque há um profeta em Israel, que todas as vezes que tu elaboras as tuas estratégias de guerra, o Deus dele revela para ele, e ele conta ao rei de Israel. E aí o rei sírio manda que o seu exército vá, e ele prepara carros e carruagens e cavaleiros, e vai atrás de Eliseu. E Eliseu está ali em sua casa, tranquilo, junto com seu moço Geazi, quando de repente Geazi olha e vê a casa de Eliseu cercada pelo exército sírio. E o moço de Eliseu, Geazi, se perturba ali, mas Eliseu diz: não, fica tranquilo. E a Bíblia diz que Eliseu ora, e Deus cega todos aqueles homens do exército sírio. E aí Eliseu sai, pega aquela tropa, pega todo aquele exército, fala: olha, o lugar
e a pessoa que vocês estão buscando não está aqui não, me sigam. E sai conduzindo ali aquele exército ali, e usa a imaginação, né? Vocês estão liberados para usar a imaginação. Imagine, você conduzindo um exército de soldados tudo cego, e leva aqueles homens até o centro de Samaria. E quando ele chega ao centro de Samaria com aquele exército de homens todos cegos, aí ele chama o rei de Israel. E o rei de Israel, quando vê que o exército sírio estava ali, frágil, vulnerável, fácil de ser abatido, né? O rei de Israel começa a gritar: vamos feri-los, vamos feri-los, vamos feri-los. Mas Eliseu não. Eliseu ora e pede ao Senhor que abra os olhos deles novamente, e eles começam a enxergar. E eles percebem que estão no centro de Samaria, vulneráveis ali à mercê do exército de Israel e do rei de Israel. E o rei de Israel gritando ali: vamos feri-los, vamos matá-los. E Eliseu: não é isso que vamos fazer. O que Eliseu faz? Prepara mesas, prepara um banquete, vamos dar alimento para eles, vamos dar comida para eles. E aquele exército inimigo come, bebe, se farta, e depois Eliseu fala: voltem para o rei de vocês. Porque no banquete de Deus, o banquete provido por Deus, não há morte, há vida. No banquete provido por Deus, não há guerra, há paz. Para os irmãos terem uma ideia do que é este banquete, do que é esta ceia, que o Senhor quer cear contigo e quer que você ceie com Ele. Um outro exemplo também é uma parábola contada no Novo Testamento, onde o Senhor ele prepara uma grande festa, ele prepara um grande banquete, e ali ele manda ali convites ali bastante seletivos ali para pessoas ilustres, né, que frequentavam a sua casa, que eram do seu convívio ali. E ele prepara ali um banquete, e ele manda o convite: olha, venham se banquetear comigo, venham ceiar comigo, né? Preparei aqui um grande banquete. Mas aí o primeiro convidado fala: olha, eu comprei uma junta de boi, eu preciso testá-la, então tenha-me por escusado, né? Me perdoe, mas não poderei ir. Aí o segundo fala: olha, estou noivo, e acabei de desposar a minha esposa, estou em lua de mel, não poderei comparecer. E aí o outro apresenta ali uma outra desculpa, mas também não pode comparecer. Enfim, nenhum dos convidados ilustres, convidados por aquele homem, puderam comparecer àquele banquete. E aí os seus servos vêm e falam: olha, todos os convites foram recusados. E aí o que faz aquele homem com toda aquela mesa preparada, com todo aquele banquete? Ele fala: olha, então faz o seguinte, vai pelas cidades e procura os coxos, os cegos, os mancos, os aleijados, os humildes, e tragam todos para a minha festa, tragam todos para sentar à minha mesa, tragam todos para ceiar comigo. E aí aqueles que não tinham sido convidados, aqueles que nem sequer eram cogitados naquela festa, adentraram aquela festa, sentaram àquela mesa e se alimentaram daquele banquete. Porque a mesa de Deus, irmãos, é uma mesa da graça. O banquete, a ceia do Senhor, é uma ceia de inclusão. A ceia do Senhor é aquela que alcança os miseráveis, os vulneráveis, os oprimidos, aqueles que não eram contados, aqueles que estavam invisíveis aos olhos da sociedade, para que você vai tendo uma ideia desse banquete, e aí depois você decide se quer sentar nessa mesa com Cristo. Finalizando aqui, a última reunião de Jesus com os seus discípulos se dá vou deixar vocês responderem. A última reunião de Jesus com os seus discípulos se dá numa ceia, numa mesa.
E aí nessa mesa é um dos momentos, a última ceia, Jesus sentado à mesa com os seus discípulos, é um dos momentos registrados nos quatro evangelhos de maior intimidade e relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. No livro de João, e aí os irmãos que estão acompanhando o estudo de João com o pastor Luiz Cláudio, às quartas-feiras ali pelo Meet, né? Os irmãos que estão acompanhando o estudo de João poderão ter uma dimensão maior, porque ele já está chegando ali no capítulo 10, e é no capítulo 10 de João que vai falar sobre a última ceia. E ali Jesus começa a dar instruções aos seus discípulos. Jesus ali ele começa a demonstrar aos seus discípulos ali um pouco da sua angústia, da sua dor. Ele se esvazia ali, ele se torna ali totalmente transparente aos seus discípulos. Percebem a cena ali de interação, de comunhão, de confraternização de Jesus com seus discípulos. E aí acontece uma coisa que é muito marcante também, é muito marcante. João vem relatar isso. Era comum na cultura judaica, de quando chegava uma visita à casa de alguém, né? E por ser a Palestina um lugar seco, um lugar de muita poeira, um lugar seco, era comum de quando se chegava uma visita e essa pessoa vinha, geralmente a sua viagem geralmente era a pé, então era comum que essa pessoa se sentasse e um serviçal da casa, um escravo, pegasse uma toalha, uma bacia com água e lavasse os pés empoeirados desse visitante. Isso era comum na cultura judaica. Isso era comum, mas era realizado por um servo. Era realizado por um servo. E em João, no episódio da última ceia, quem lava os pés dos discípulos? Jesus. É Jesus que lava os pés dos discípulos. É por isso que quando chega a vez de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, né? O Senhor, o mestre, fazendo um trabalho de servo, fazendo um trabalho de escravo. Não, o meu você não vai lavar. Não vou deixar você passar por esse constrangimento, não vou deixar você passar por essa humilhação. E aí Jesus fala para Pedro o quê? Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Com ele cearei e ele comigo. A relação se dá quando a reciprocidade ela acontece. É por isso que Apocalipse vai dizer: e com ele cearei e ele comigo. A experiência, ela precisa ser essa via de mão dupla. Eu me relaciono com você à medida que você se relaciona comigo. Eu interajo com você a partir do momento que você interage comigo. Eu exponho toda a minha intimidade a você a partir do momento que você confia a tua intimidade a mim. Isso é uma relação. Isso é uma relação estabelecida com base na confiança. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E isso se dá, irmãos, no episódio da última ceia. É ali neste banquete, nessa mesa, onde o vínculo maior, onde Jesus fortalece o relacionamento com os seus discípulos. Porque nesta mesa, neste banquete, é o local propício, é o local próprio para se fortalecer relacionamento com Deus. Hoje tem uma mesa posta. Hoje nós iremos ceiar. Nós iremos participar dessa mesa. Nós iremos participar desta ceia. E eu espero aqui, irmãos, confiante em Deus e no poder da sua palavra, que esta ceia, para você, para nós aqui, tenha essa representatividade, que Ele possa ceiar com você e você com Ele. Que Deus abençoe os irmãos.